Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês uma maquiagem completa para iniciantes. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para receber novas notificações de vídeo, curtam esse vídeo e também deixem seu comentário. Bora para make? Para começar, a gente tem que fazer a higienização da nossa pele, utilizando um sabonete próprio para o nosso tipo de pele e depois a gente vem com a hidratação. Mas antes, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a água micelar e o tônico. Para a pré-maquiagem é indicado o tônico, porque como o nome dele mesmo já diz, ele vai tonificar a sua pele e ele vai preparar ela para poder receber os outros produtos. Já a água micelar, você vai utilizar ela na pós-make, ou seja, depois que você remove a maquiagem, porque além dela cuidar da sua pele, ela tem a função de fazer uma limpeza profunda dos seus poros, ou seja, ela vai tirar aquele resíduo da maquiagem que ficou. Na composição dela tem as micelas. Elas têm essa função dessa remoção profunda do resíduo que fica na sua pele. Então, lembrando, você que utiliza um dos dois, o tônico é na pré-maquiagem e a água micelar é na pós-maquiagem, depois que você remove a maquiagem. Ah, um detalhe muito importante, eu falei do tônico, mas o tônico ele não é indicado para peles sensíveis por ter na composição dele álcool. Então, quem tem pele sensível, não utilize do tônico. Agora vamos para a hidratação da pele. A hidratação ela é muito importante na pré-maquiagem. A gente costuma indicar sempre uma rotina de skincare. Ela é muito importante para o nosso dia a dia, para a gente cuidar da pele dia a dia. É você fazer essa rotina pela manhã e fazer essa rotina à noite. Você consulte seu dermatologista, ele vai te passar produtos indicados para sua pele e você vai fazer essa rotina todos os dias. Mas, claro que antes da maquiagem, a gente também vai hidratá-la. Eu vou começar hidratando a minha pele com esse produtinho aqui da Principia. Esse aqui é o AH2. É um produtinho que eu uso já na minha rotina de skincare. Ele é muito bom. Esse daqui contém ácidos e hialurônicos. E eu utilizo muito esse produto. Os produtos da Principia, eles são excelentes. Eu tenho uma pele muito oleosa, acneica, e os produtos melhoraram muito a minha pele. Importante você deixar sempre a sua pele absorver primeiro os produtos para depois dar continuidade à maquiagem, para que não fique tudo empelotado. Primer. Então, o primer, ele não é obrigatório para todos. A principal função do primer é dar uma disfarçada nos poros dilatados. Como eu tenho muitos poros dilatados, eu costumo usar um primer para dar um disfarce. Claro que nenhum deles fazem milagres, mas dá uma boa disfarçada e eu gosto muito deste daqui. Esse aqui é o Blur Mágico da L'Oréal. Eu aplico ele geralmente no centro da testa. Eu aplico aqui na lateral do nariz, dando batidinhas. E eu aplico também um pouquinho no queixo, que é uma região que o poro é mais abertinho. Mas como eu disse, se você não tem esse problema de poros dilatados, você não tem necessidade de utilizar o primer. Você pode já, depois da hidratação, pele absorveu, você já pode vir com a base. A base. Como escolher o tom da base? Geralmente, o tom ideal que fica melhor em você é quando você aplica ele e ele simplesmente desaparece na sua pele. Esse é o tom exato do tom exato da base para a sua pele. Como é que você vai fazer? Na loja, aqueles testes, você vai pegar um pinguinho e vai aplicar aqui do ladinho do seu rosto, na parte de baixo, aplica um tomzinho aqui, aplica outro tomzinho do lado, do outro, e assim você vai ver qual que se aproxima mais no tom da sua pele. A aplicação da base. Você pode estar fazendo a aplicação com o pincel. Eu tenho aqui 3 tipos. Primeiro é este daqui, que é o Kabuki. Ele tem a basezinha reta. Eu tenho aqui o Língua de Gato.
E eu tenho aqui o Duo Fibre. O Duo Fibre, ele é composto de dois tipos de cerda, a natural e a sintética. Vem misturadinha aqui, e a aplicação com o Duo Fibre, a base fica mais leve, mais suave. Depois que você faz a aplicação com o pincel, aí você pode vir dando acabamento com a esponjinha. Ou você pode também aplicar direto com a esponjinha. Mas antes disso, antes de você utilizar a esponjinha, você vai umedecer ela um pouquinho. Por quê? Porque você umedecendo a esponja, evita com que ela sugue muito produto que você está aplicando. Então, você umedece ela e faz a aplicação. A base que eu vou usar é essa daqui, a Hydra Glow, da Nina Secrets. Inclusive, eu recomendo muito ela. Por quê? Porque ela é uma base que fica com acabamento muito bonito, é uma base que tem cobertura, não fica pesada. Eu recomendo ela para todo tipo de pele, inclusive a pele madura. Esse tom que eu vou usar aqui, o meu é o número 5. Eu vou fazer a aplicação com a esponjinha. Espalho por todo o rosto, dando batidinhas. Puxo um pouquinho para a orelha. Vou até tirar aqui, vou tirar o brinco. Então, você também puxa o excesso que tá na esponjinha para a orelha. Puxo também essa base para o pescoço. Corretivo. O corretivo a gente utiliza em pontos que a gente quer mais cobertura. Também é utilizado para fazer pontos de iluminação, utilizando corretivos mais claros. O ideal é que seja um tom apenas abaixo do seu tom de pele, para que não fique tão claro. Um tom abaixo já é ideal, mas se você tiver olheiras escuras, pigmentação nessa região da olheira, então eu não recomendo utilizar um corretivo mais claro. Utilize um corretivo da cor da sua pele, porque o corretivo mais claro, ele pode acinzentar mais a sua olheira. Porque para quem tem esse tipo de pigmentação, geralmente é feita uma camuflagem antes da aplicação da base. Mas como eu não vou entrar nessa questão, então eu aconselho que para quem tem olheiras mais escuras, utilize o corretivo do tom mesmo da sua pele. O corretivo que eu vou usar, e eu recomendo muito, é este daqui, da RK. Esse aqui é o Under Eye Corrector. Ele também tem ativos hidratantes. O que eu vou utilizar é na cor 15. Ele é muito bom, ele não pesa, ele tem cobertura, ele é ótimo, ele não marca as suas linhas. Então, vamos lá. Aplicação do corretivo. Eu aplico aqui no cantinho interno, um pouquinho no cantinho interno e aqui um pouquinho no cantinho externo, de forma diagonal, subindo com esse ponto de corretivo. Como eu não estou fazendo a iluminação, eu estou aplicando um corretivo mais no tom da minha pele, eu vou aplicar ele apenas aqui, abaixo da olheira, e eu venho com a esponjinha para espalhar. Então, você espalha esse corretivo nessa região, trazendo um pouquinho aqui para a lateral do nariz. E o do cantinho externo, você espalha subindo com ele. Se eu estivesse fazendo pontos de iluminação com o corretivo mais claro, eu ainda aplicaria um pouquinho aqui no centro da testa, aqui no topo alto do nariz e no queixo. Base, corretivo aplicado. Agora eu vou selar essa pele. É muito importante selar a pele para que ela não fique transferindo, para ela dar uma boa segurada na maquiagem. E geralmente eu já aplico o contorno, blush, iluminador com a pele úmida ainda. Porém, você corre mais risco de ficar marcado e você não conseguir esfumar. Então, para vocês iniciantes, eu indicaria primeiro selar a pele, para depois ficar mais fácil a aplicação do contorno, do blush e do iluminador, para na hora de esfumar. Então, eu vou primeiramente utilizar este pozinho solto abaixo dos olhos. Esse aqui é o pó hidratante de tapioca, até embaixo d'água, da Maria Margarida. O meu é na cor 1. Esse é um pó
muito bom, muito bom. Ele é super fininho, ele não pesa nada, 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 nada. Ele também tem ativos hidratantes, esse pó. E eu recomendo para aplicar ele, inclusive, no rosto todo. Eu vou aplicar esse pó com pincel mesmo. Pego um pouquinho aqui e aplico aqui embaixo dos olhos. Eu poderia estar aplicando este pó solto pelo rosto todo, porque ele fica maravilhoso. Porém, eu gostaria de indicar para vocês também um outro tipo de pó. É este pó aqui, o compacto da Bruna Tavares. Geralmente as pessoas têm um pouco mais de medo do pó compacto, porque ele fica um pouco mais pesado por ele ter cobertura e fica um pouquinho mais grosseiro. Porém, este pó compacto aqui, ele é maravilhoso, ele é bem fininho. Eu indico aplicar ele até embaixo dos olhos, sem problema nenhum, porque ele não fica grosseiro. Ele é muito fino e ele segura muito a maquiagem. Eu aplico ele por todo o rosto. Pode aplicar ele sem medo de ser feliz. Ah, esqueci de falar, o meu é na cor 30. Tiro só aqui o excesso do pó solto debaixo dos olhos. Dou um polimento na pele para tirar o excesso do pó. Contorno, um momento de jogo de sombra e luz. Nós vamos trazer a simetria ao rosto. O tom escuro, geralmente, ele vai trazer a profundidade e o tom de iluminação, ele vai trazer a projeção. Como eu já disse em outros vídeos, o tom real do contorno geralmente é o tom frio. Só que o tom frio, ele é mais puxado para acinzentado. Então, nem todo mundo gosta de usar o tom frio, porque acha que fica uma aparência parecida com sujo, né? Por ele ser puxado mais pro cinza. Mas, na verdade, o contorno, ele é feito com tom frio. E a gente costuma usar muito tom quente. O tom quente é mais pro lado do bronze. O bronze, qual a função do bronze? Para ele trazer um bronzeado mesmo pro rosto. O contorno que eu vou utilizar vai ser esse daqui da paletinha multifuncional da Nina. O meu é na cor 1. Eu pego ele um pouquinho aqui e vamos para a aplicação. Como a gente vai fazer essa aplicação? A aplicação, geralmente, ela é na diagonal, ela vem aqui do topo alto da orelha em direção à boca, para dar aquele lifting, né? Aquela esticadinha no rosto, aquela ilusão de que o rosto tá mais esticadinho, né? Então, a gente vai fazer essa aplicação aqui no topinho alto da orelha em direção à boca, mas não aproxima muito da boca. Você vem mais ou menos até aqui o meio do rosto e esfuma. Após fazer essa aplicação aqui na lateral do rosto, eu também subo com esse contorno para as têmporas. Também aplico esse contorno na testa, bem rente ao couro cabeludo. Por quê? Porque eu tenho espaço de testa, então eu quero, para dar aquela ilusão de diminuir, eu faço essa aplicação bem rente ao couro cabeludo aqui, bem em cima desse contorno, por toda a minha testa. Agora, se você tem uma testa bem pequena, você não tem necessidade de fazer esse contorno. Venho com esse contorno também aqui abaixo, na mandíbula. O excesso eu também trago um pouquinho aqui abaixo do queixo, só com a sujeirinha do pincel. Uma dica, se você achou que exagerou muito na aplicação do contorno, tanto contorno blush, você pode vir suavizando ele com a esponjinha. Você pega a esponjinha e vai dando batidinhas em cima dele, que ele vai suavizar um pouco mais. Contorno do nariz. Atendendo a um pedido muito carinhoso de uma seguidora, pedindo para que eu ensinasse como é que se faz o contorno do nariz. Todo mundo gosta de saber como é que faz para dar aquela ilusão do nariz mais fino, né? Então, o contorno do nariz eu gosto muito de fazer com o contorno Taupe Chic da Bruna Tavares. Por quê?
Esse contorno aqui, ele tem um tom mais frio e eu prefiro fazer o nariz com este tom, um tomzinho mais frio. Eu acho que fica muito melhor. Como é que a gente vai fazer esse contorno? O contorno do nariz, eu começo ele vindo daqui da sobrancelha, daqui abaixo do cantinho interno da sobrancelha. Eu venho com ele daqui e vou trazendo ele todo pela essa lateral. Tô utilizando um pincel pequenininho para ter mais precisão. Então, eu venho trazendo ele aqui abaixo da sobrancelha, trazendo aqui na lateralzinha do nariz, bem aqui assim, nesse ponto aqui do nariz, na lateral. Não desço com ele muito aqui para baixo, não. É bem aqui essa linha aqui do nariz, bem retinho. Esfuma bem para não ficar muito marcado. E agora eu vou trazer ele aqui para a pontinha do nariz, não em cima da pontinha do nariz, mas aqui mais na frente da pontinha do nariz, e só com excesso do sujinho do pincel, eu passo aqui só na abinha do nariz. O blush eu vou utilizar esse também daqui da paletinha multifuncional da Nina com Eudora. Hoje em dia, como eu falei, é tudo lifting, né? Então, a aplicação do blush hoje, ela tá sendo feita acima do contorno. Ela não vem muito para maçã do rosto, ela fica mais aqui na lateral. E você puxa ela em direção, puxa o blush em direção às têmporas também. Você traz ele até aqui essa lateralzinha do rosto. Você pode vir com só a sujeirinha do pincel e dar leve batidinhas aqui mais próximo da maçã, ou você pode deixar mais ele concentrado na lateral. Aí vai do gosto de cada um, não é uma regra. Iluminador. O iluminador também vou usar da paletinha multifuncional. E ele é aplicado em quais pontos? Ele é aplicado acima do blush. Eu não trago ele muito pra frente, eu não gosto. Prefiro mais que ele fique nessa lateral do rosto. E uma dica para quem tem muitas linhas nessa região, não aplique o iluminador em cima dessas linhas, que como eu falei, o iluminador ele vai projetar, ele vai evidenciar mais esse ponto. Então você evite aplicar o iluminador nessa região para não evidenciar mais as linhas. Aplico também o iluminador entre os olhos, nessa direção aqui, no ponto alto do nariz, para fazer aquele joguinho de luz e sombra também. Como eu tenho um ossinho no nariz, para não evidenciar ele mais ainda, eu não aplico em cima dele. Eu aplico mais aqui assim na frente e no arco do cupido. Agora a gente vai vir com a bruma. Eu vou utilizar essa daqui da Fally Beauty, que ela tanto hidrata como ela fixa a maquiagem. Você vai aplicar ela por todo o rosto. E esperar ela absorver totalmente para a gente continuar com a maquiagem. Pronto, a pele já absorveu a bruma, agora a gente vai para as sobrancelhas. Para as sobrancelhas, eu recomendo que utilize as sombras para as sobrancelhas. Por quê? Porque você tem um controle melhor na hora de aplicar. A pigmentação desse produto é mais fácil de controlar, você esfumar, do que uma pastinha ou outro produto para sobrancelha. Então eu recomendo para quem está começando utilizar as sombras. A que eu vou usar, essa daqui é da Hello Brown, a minha é na cor 1. E primeiro a gente penteia a sobrancelha, utiliza também este pincelzinho aqui, ele é chanfradinho de um lado e ele tem a escovinha do outro, para você poder fazer a aplicação. E na hora da aplicação, você tem que respeitar, contornando ela, respeitando o formato da sua sobrancelha. Você vai contornando e depois preenchendo. Depois que você preencher toda a sua sobrancelha, você vai com a escovinha esfumando e retirando um pouco desse excesso do produto.
e aí ela fica bem natural. Pronto, já fiz a outra sobrancelha e agora a gente vai para os olhos. Para os olhos, antes da gente vir com a sombra, eu aconselho vir com um corretivo e você aplicar ele um pouquinho na pálpebra para usar ele como uma base, para pigmentar melhor a sombra. Então você aplica na pálpebra e vem com a esponjinha, espalha bem esse corretivo. Ele vai auxiliar muito na pigmentação da sombra. Prontinho, agora a gente vai fazer o nosso esfumado. O esfumado que eu vou ensinar para vocês é um esfumado mais básico, que você pode usar em qualquer ocasião e bem fácil de fazer. Eu vou utilizar essa paletinha aqui da Ruby Rose, é o Latte Macchiato. Ele tem tonzinhos neutros de marrons e eu vou trabalhar com ela. Vou começar aplicando este tonzinho aqui de marrom mais claro, com um pincel bem fofinho. Vou começar pigmentando essa sombra aqui no cantinho externo do olho. Pigmento ela, tiro um pouquinho do excesso do pincel e com movimentos circulares eu vou esfumando essa sombra, levando ao côncavo. Onde é o côncavo? O côncavo é aqui abaixo desse ossinho que a gente tem no olho. Aqui, geralmente, onde a gente coloca o pincel, ele afunda, aqui é o nosso côncavo. Então, eu levo esta sombra pro côncavo, esfumando, movimentos circulares, com a mão bem leve, e de vai e vem também. E vou esfumando bem esse marrom. Vou trazer esse marronzinho mais aqui na diagonal para dentro do olho, aqui bem na raiz, só um pouquinho, e continuo esfumando. Com a sujeirinha do pincel eu trago ele bem aqui para dentro do cantinho interno do olho, só com a sujeirinha do pincel. Também com a sujeirinha do pincel, eu dou só uma puxadinha de leve para fora com esse marrom. Com o marronzinho mais escuro da paleta, esse aqui, eu venho com um pincelzinho menor, pego um pouquinho dessa sombra, tiro o excesso, e venho aqui no cantinho externo para poder escurecer um pouquinho esse cantinho. Pigmento ele bem nesse finalzinho e levo um pouquinho, puxo um pouquinho ele pro côncavo. Também trago ele um pouquinho aqui para a linha dos olhos, dou só uma puxadinha aqui para o canto interno, só um pouquinho aqui, mais pro meiozinho do olho, né? Agora eu volto com outro pincel do primeiro marrom que a gente aplicou, pego só um pouquinho mais dele e esfumo esse marrom mais escuro, toda essa bordinha desse marrom. Venho com um pincel limpo agora e só bem lá nas bordinhas, bem nas bordinhas eu vou esfumando, fazendo essa limpezinha para ficar bem mais suave as bordinhas da sombra que apliquei. Volto com aquele pincelzinho menor do marrom mais escuro, pego um pouquinho mais dele aqui, tiro o excesso e venho aplicando ele só na raiz do cílio, só para fazer um contorninho aqui nessa região. Volto com o primeiro pincel do marrom mais claro e dou só uma esfumadinha aqui nesse contorninho. E agora, no cantinho interno, a gente vem com uma sombra mais clara. Ou, se você preferir, você pode vir com uma sombra também brilhosa. Vou aplicar este tonzinho aqui opaco da paleta, que é um tonzinho mais claro. Eu venho com um pincelzinho de aplicar sombra e aplico aqui no meu cantinho interno, para fazer esse cantinho mais iluminado. E venho até o marrom com essa sombra. Volto com o pincel do primeiro marrom, do marrom mais claro, e esfumo essa transição desse clarinho com o marrom que a gente aplicou aqui. Faço essa transição, deixo bem esfumadinho.
Vou aplicar só um pouquinho do iluminador que a gente aplicou no rosto, aqui no topinho alto da sobrancelha, para dar uma iluminada. E venho com o pincel do marrom mais claro e dou uma esfumada nessa transição. Pronto, já fiz o outro olho. Agora a gente vai fazer a parte de baixo desse olho pra gente continuar. Então eu vou vir com a sombrinha marrom escuro e um pincelzinho pequenininho de precisão. E vou pegar essa sombra e vou aplicar nessa linha, abaixo da linha d'água. Aqui embaixo da linha d'água do olho, e vou fazer só um esfumadinho com esse marrom. Tiro o excesso e dou uma esfumadinha com esse marronzinho mais escuro que a gente aplicou aqui no cantinho externo. Esfumo esse marrom aqui embaixo, ligando ele ao marronzinho no cantinho externo. Venho com um pincel limpo e dou só um acabamento nesse esfumado aqui embaixo. E agora eu vou vir com a sombrinha mais clara, que eu apliquei aqui no cantinho interno, vou vir com ela aqui nesse cantinho interno aqui embaixo. Faço essa ligação desse begezinho que eu apliquei em cima com esse marrom que eu esfumei embaixo. Pronto, basicamente esse foi o nosso esfumado. E agora eu vou vir com a máscara de cílios. E a máscara de cílios que eu vou usar é essa daqui, a Turbo Superstar da Eudora. Vou aplicar por todo os meus cílios para depois vir com cílios postiços. Então, vamos agora para a aplicação dos cílios. E eu recomendo para vocês um cílio que tenha a base dele seja de silicone. Porque essa basezinha de silicone, ela é mais suavezinha e ela é bem maleável. É muito mais fácil você aplicar esse tipo de cílio. Então, com o auxílio de uma pinça, você vai pegar os seus cílios e vai passar colinha na base dele. A colinha que eu vou usar é essa daqui da Macrylan. E você vai passar essa colinha na basezinha do teu cílio e vai esperar secar essa colinha um pouco. Quando ela tiver, o ponto dela ideal é quando ela tá ficando transparente. Aí tá no ponto bom para você já fazer a aplicação. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Esse modelo de cílio que eu tô usando, ele é bem sutil e é daquele que pega do meio do olho para fora. Não é aquele que vem de ponta a ponta. Se você usar aquele de ponta a ponta, você vai medir na sua linha dos olhos e vai tirar o excesso cortando o finalzinho do cílio, né? Agora, no cantinho interno, eu aconselho cortar um pouquinho mais, porque se ele estiver muito próximo aqui do cantinho interno, é aí que pega, porque é na hora que quando o cílio começa a incomodar, começa a te pinicar, é por causa disso, porque ele tá muito compridinho e ele tá machucando o seu cantinho interno. Então você corta um pouquinho mais, não deixa ele muito próximo do cantinho interno, que aí fica ok. Vamos agora para a aplicação. Como é que eu faço? Eu, como eu falei, com auxílio de uma pinça, eu venho com ele, colo primeiro ele aqui no meio e depois eu vou colando as pontinhas. Depois eu venho com o dedo e dou uma pressionada para ele ficar bem coladinho. Pronto, os cílios foram aplicados. Eu vou tirar o excesso de base que tá aqui na boca e vou aplicar esse batom aqui do Gloss do da Ruby Rose. Esse aqui é na cor D06. Ele é de um lado batom, do outro ele é um gloss. Ele é um tomzinho de marrom que vai combinar bem com essa make. Vou aplicar só um pouquinho do gloss desse batom mesmo para poder finalizar a maquiagem. E essa foi a nossa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Um esfumado bem simples, neutro, em tons de marrom, para usar em qualquer ocasião.
E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!